Pulso Band News, com Guto Graça. Acelerei, botei o áudio aqui 2 vezes. Rapaz, quem inventou esse negócio de acelerar o áudio aí tem que ganhar um prêmio no WhatsApp, que realmente tá quebrando um alguém galho. Ansioso, rapaz, né? Agora alguém ansioso, tipo ninguém aqui no programa. Não, né? a gente é bem tranquilo. Eu botei 2 vezes. Para poder chegar no final do áudio na hora do fim do intervalo. Já está conosco aqui no estúdio Felipe Moura Brasil. Fala, Felipe, bom dia para você. Bom dia, Rodolfo Schneider, equipe da Band News FM, ouvinte, vamos juntos até o meio-dia. Ontem eu cantei funk nesse programa, né, Rodolfo Schneider? Você ficou sabendo. Rapaz. Rapaz. Eu vi. Agora, obviamente, respeitando a lei do silêncio e tudo mais. Felipe Claro, Moura Brasil. Claro. Quando puder aglomeração, de dia. Vai fazer que nem Edmundo e Romário, que fizeram aquela dupla lá e Bad Boys. Estavam no Flamengo, né, dos Bad Boys. Felipe Moura Brasil vai também agora começar a dar uma palhinha no funk também. Isso é Bad Boy, isso não tem nada a ver com a gente esse rap, que você vai aprender. Isso, hein? Garoto, agora vambora, não tem jeito. Você sabe, Rodolfo, que eu vi você cantando aqui música infantil, entendeu? Aí eu precisei fazer um contraponto, fui logo pro pancadão mesmo. É isso mesmo. É uma rádio bem eclética, né? Por falar em bem eclética, quem também e nosso grande colunista de todas as quartas-feiras é o Guto Graça. Fala, Guto, bom dia pra você. Vai cantar alguma coisa hoje? Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo, sabe, Romário, Edmundo. A gente tem que continuar no clima. Nós voltamos aos anos 90 aí, na brincadeira. Enfim, e Rodolfo, aí, antes de entrar no tema, você falando do acelerador de áudio, eu falo brincando que tinham que pagar direito o acelerador de áudio para Tata Werneck. Porque ela fala numa velocidade que parece que está com o áudio acelerado. Então, quando eu falo o efeito Tata Werneck. Quando eu boto o 1,5 ou 2 nas pessoas para ouvir, eu confesso que eu às vezes uso. É deplorável confessar, mas no momento de transparência a gente fala que estou usando. Eu achei que ia ser nefasto usar, mas eu confesso que estou usando. Tata Werneck maravilhosa, tipo narrador de turf, né? Olha só, o querido Guto, já que você falou de história, a gente lembrou do passado, eu queria aproveitar e mandar um abraço muito grande para o Orlando Oreiro. O Orlando, ele é proprietário do restaurante, rapaz, quantas vezes eu fui lá, Casa Urique, fiquei até com água na boca, é ali na rua São José, bem próximo ao terminal Menezes Cortes, e ele tem 108 anos de existência. E ele mandou uma mensagem para cá, disse, olha, eu ouvi outro dia na Band News que o professor historiador Milton Teixeira vai falar sobre restaurantes antigos do centro. A gente quer participar e tudo. Ele falará, querido Orlando. Aliás, um abraço, olha, uma comida alemã, eu recomendo. Joelhinho de porco, salsichão, salada de batata. Casurica, hein, Guto? É um clássico do centro, hein? Orlando, ele é amigo de longa data. A xícara minha, que eu bebo café expresso diariamente, é da Casa Urique. Então o Orlando é amigo, acho, de 20 anos, o Rodolfo, da época que eu comia carne, entendeu? Então, assim, é amigo de longa data. Uma vez eu tava comendo num outro que também tradicionalíssimo do centro, Felipe, tava lá o Guto, mas ele tava numa mesa, entretido lá, eu tava em outra, eu vi que ele tava ali participando de um debate acalorado, deixei ele quieto, no Mosteiro de São Bento, que baita restaurante também, sim. Grande tradicional do centro do Rio de Janeiro, o Mosteiro de São Bento, hein? Um clássico. Vamos aos poucos, vamos voltar, Rodolfo, com vacina voltando, vamos acreditar que volte a dias melhores, porque... Estamos voltando, mas está difícil aí, Guto, a sensação... Será que até chegar esse momento, será que até voltar esse momento, até lá a polícia já terá encontrado o Lázaro em Goiás, rapaz? Porque é brincadeira, 15, agora 16 dias de buscas e nada do Lázaro, e você vai trazer pra gente o levantamento das redes sociais, que praticamente isso concentrou aí o movimento nas redes, né? O Rodolfo, foi assim um assunto... Exatamente, que foi a jornada, o assunto sai do local de Brasília e Goiás na terça-feira, explode nacionalmente na quinta-feira, manda um abraço para o Datena, que ajudou esse assunto a difundir de uma forma nacional e entra no nacional como uma novela. E no Rio de Janeiro, Rodolfo, para a gente fazer essa jornada,
primeira coisa que chama demais a atenção é que 20% de tudo que foi responsável pelo engajamento foi no humor. Eu entendo a catarse, mas tem um psicopata, tem gente morta. Às vezes eu acho, será que eu estou ficando sensível demais de me incomodar com o humor excessivo que foi no assunto Lázaro? Eu divido com vocês isso, por favor. Felipe, você inclusive está mais dentro dessa rede do que eu, né, dessas discussões, e é impressionante, como o Guto falou, a caça ao Lázaro, é isso, é aquilo, o humor acabou levando mais do que o próprio fato em si, que esse cara é um louco que foi preso, não louco no sentido de, interna ele e não prende, mas ele simplesmente estuprou e roubou lá atrás, saiu no semiaberto, foi preso de novo, fugiu pelo teto de uma cadeia, está foragido desde 2018, matou agora 4 pessoas, sendo 3 numa casa, e levou, sequestrou e matou a mulher dessa família, sendo encontrada dias depois, vem aterrorizando aquela região toda próxima a Brasília. Enfim, uma verdadeira loucura que a gente tem no centro-oeste brasileiro, do lado da capital federal, e realmente às vezes isso fica um pouco de lado frente a outras discussões, né? Exatamente. É um caso que vale a pena usar a expressão que de vez em quando eu uso, que é suco de Brasil, porque tem a ver com a leniência da própria legislação, tem a ver com fuga 2 vezes de quem estava sob custódia. É óbvio que é um episódio mais exótico, menos comum do que a gente está acostumado a ver no noticiário nacional. Serial killer não é geralmente aquilo que a gente vê no noticiário, tanto da criminalidade quanto da política, embora, claro, traficantes, milicianos, muitas vezes estejam envolvidos em diversos assassinatos, mas o sujeito sair matando assim uma pessoa atrás da outra é menos comum. E aí tem todas as trapalhadas também da polícia nessa força-tarefa de captura. A gente viu aqui no Rio de Janeiro, escrevi uma coluna muitos anos atrás a respeito da dificuldade de se recapturar foragidos, né? Na época você tinha Pitbull, Playboy, Guarabu, era tudo criminoso foragido, que é para ser capturado pela polícia e nunca era capturado pela polícia. E a gente está vendo isso com esse serial killer Lázaro Barbosa, e aliás hoje saiu uma notícia dizendo que um fazendeiro trocou tiros, né, com um homem que tentou invadir uma chácara lá em Girassol, no Distrito Federal, que é a região onde ele está sendo procurado. E aí o sujeito reagiu à mão armada, deu tiro lá, e aí entra também um embate a respeito de flexibilização da posse de armas, porque você tem um serial killer solto, o sujeito está invadindo uma propriedade, às vezes numa área distante de um posto policial, e o pessoal lá está preparado nesse momento para reagir, porque é um sujeito capaz de matar quem ele vir pela frente. Então acaba dando força aí também para a tese que a gente precisa analisar sempre com muito cuidado, né? Mas todo esse debate está acontecendo em razão desse episódio estranho. Felipe, extremamente bem lembrado. Exatamente, esse que o Felipe já antecipou, que a gente traz número, que é essa temperatura na boca do vulcão, 4% de conteúdo chamado link primário, ou seja, é conteúdo que pega o assunto como defesa e usa de bandeira, foi sobre defesa de porte de arma. A gente está falando de uma situação do campo que na boca do vulcão ser transmutada para situações urbanas não faz sentido, mas faz sentido dentro da filosofia imprecisa de redes. Então, Felipe, muito bem lembrado isso. Para concluir, sair um pouco do assunto e devolver para o Felipe, o Rodolfo, o Gerson saindo hoje, desde as 6 da manhã, é o esportista com mais engajamento nas redes do Rio de Janeiro. Você, como rubro-negro, Felipe, vai sentir saudade desse craque? Com certeza. Não tem como não, né? Com certeza. É um jogador de muito talento, um jogador de uma serenidade impressionante, de criatividade, de passes precisos e principalmente o controle da bola, o domínio da bola, a proteção de bola. Às vezes eu até brinco que ele chega a exagerar de tanta confiança que ele tem na proteção de bola. Ele coloca o corpo, ele tem uma grande envergadura
e os adversários não conseguem tirar a bola. Às vezes ele prende tanto que pode acabar perdendo uma vez ou outra, mas é muito raro isso acontecer aqui no Brasil. Na Europa, foi o que eu falei aqui no meu comentário, ele vai ter que tomar mais cuidado, porque lá a marcação ela tem um esquema tático que faz com que os jogadores preencham todos os espaços do campo, não é muito essa moleza que se encontra principalmente no campeonato regional, principalmente no campeonato carioca aqui, mas é um jogador fundamental para o Flamengo precisava vender algum jogador para ganhar dinheiro, para sanar aí as suas finanças, mas ele vai fazer falta e espero que continue no radar aí da seleção brasileira, está na seleção olímpica atualmente, mas tende a crescer. Como cresceu o Gerson no Flamengo, cresceu demais nessa função de volante, de meia, enfim, às vezes até sendo lançado um pouco mais à frente, mudando um pouco o esquema, mas o cara que pega daqui, sai jogando e chega na frente para finalizar, para dar passe. O Gerson tá jogando demais, merecidamente tá na seleção olímpica e para mim tem que estar também em convocações futuras na seleção principal, se continuar jogando o que tá, e o Flamengo agora tá atrás de algum meia para poder substituir, disse o Marcos Braz lá, o próprio Thiago Mendes do futebol francês, tem algumas possibilidades aí, vamos ver se o Flamengo traz alguém para substituí-lo, Gerson deixando o rubro-negro, engrossando uma lista de desfalques do Flamengo nesse momento aí, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Só um acréscimo rapidamente, Rodolfo, é melhor ainda, lamentavelmente, dado o nível do futebol brasileiro, que é muito abaixo do atual nível do futebol europeu, é melhor para a seleção brasileira que o Gerson vá jogar na Europa. Assim como eu defendia que o Neymar fosse também, porque já estava perdendo tempo aqui no Brasil. Porque os times, e aí eu falo com uma certa irreverência rubro-negra, eles não estão no mesmo patamar do Flamengo, todos os times. Você tem alguns times bons no Brasil, mas isso não faz com que os campeonatos sejam num nível muito alto. Então, para a seleção brasileira melhorar, os jogadores brasileiros de muito talento, eles precisam estar jogando ao longo do ano campeonato de um nível alto, para que eles não se assustem quando eles enfrentarem as seleções europeias que têm jogadores completos, como o Gerson. O Gerson ele tem essas características do jogador completo, que muitas vezes falta no Brasil. O Brasil adapta ali um lateral, porque tem determinadas características, os outros zagueiro e tal, mas muitas vezes falta um domínio de bola, falta um passe mais preciso. Os jogadores vão sendo adaptados de acordo com as suas deficiências. E lá na Europa você tem jogadores completos, nas 11 posições, né? Nas 10, né? Porque o goleiro é diferente, mas o Gerson ele pode evoluir muito ainda lá no futebol europeu. Valeu, querido Guto Graça, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem ou qualquer edição extraordinária, é só chamar. Grande abraço. Valeu. Valeu, Guto, tava uma maravilha.